Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, por favor, queridos. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Vamos fazer a abertura deste culto de doutrina aqui na Assembleia de Deus de Candelária. Queremos desde já mandar uma saudação para os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus os abençoe. E vamos orar, orando pelos irmãos que estão chegando, os que vão saindo de casa, para que cheguem em paz e na bênção do Senhor. Vamos convidar aqui o presbítero Bruno França para nos dirigir a Deus em oração, e na sequência a direção do culto vai estar com o nosso co-pastor Natanael, que está sempre conosco aqui, ele que vai dirigir o culto hoje, amém? E eu volto então, se Deus assim me permitir, com a mensagem no Pasto Verde. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. A paz do Senhor para todos. Está tudo bem com todo mundo? Se não estiver bem, é porque está bem pertinho de ficar bem. Tem coisas que a gente não entende, mas vai entender depois. Amém? Porque eu conheço um Deus que diz assim, ó: trabalho por aquele que em mim espera. O versículo diz: porque Deus trabalha por aquele que nele espera. E você está esperando, eu tenho fé que é em Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor para começar o culto. Senhor nosso Deus e Pai, glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome esta noite. Porque Tu és grande, céus e terra espera por Ti. E os homens e as pessoas as quais moram nesta terra estão esperando por Ti. Senhor, não sabemos todas as artimanhas do diabo, mas Tu sabes cada uma delas. Tu sabes o que está sendo feito em oculto e o que está sendo feito para prejudicar o Teu povo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser mais do que vencedores. Tem misericórdia da igreja que está trabalhando para a divulgação do Teu Evangelho. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, que quer glorificar o Teu Filho Jesus e o sacrifício feito. Abençoa-nos, Senhor, cada dia mais para que alcancemos os corações aos quais Tu deseja que alcancemos. Estimula o Teu povo, ensina o Teu povo o caminho do arrependimento e da conversão. Meu Deus, enche-nos do Teu Espírito, fica conosco cada dia, para que assim possamos entender, Senhor, a Tua vontade. Revela-nos, se de dia não sei, se de noite não sei, mas por sonhos ou por revelação, quem sabe Tu podes nos orientar. Porque o mundo está atribulado, mas Tua, Senhor, é a direção que queremos. Em nome de Jesus, ajuda-nos no culto de hoje e a todos que já compareceram. Amém. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor com muita alegria. Abra sua harpa e vamos louvar o nome do Senhor, pois Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Hino de número 61. Deus tomará conta de ti. Deus está com você nesta noite. Você que está a caminho, Deus está guardando a sua trajetória, o seu trajeto de chegar à casa do Pai. Você que está em casa também, Deus está te guardando. Você que já chegou também, Deus está com você. 61, Sol maior. Cante com muita alegria. Em todo tempo, irmão, Senhor tomará
tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo, que é teu amado pastor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo, que nos dá poder e valor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Aleluia, Deus tomará conta de ti, aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja 186. Pela fé que uma vez foi me dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Louvaremos ao Senhor. Mi maior. Aleluia, glória. Pela fé que uma vez foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia
tem esperança de receber uma coroa lá no céu? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Muito obrigado, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Coral, pode louvar o Senhor. Irmão Mateus. Mateus, França. Glória a Jesus. Coral da nossa igreja, coral Adecandel, louvando ao Senhor com muita alegria. de todos que te invocam em verdade. Tu és Senhor nos teus santos caminhos. És vivo em todas as tuas obras. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos. És vivo em todas as tuas obras. Esperto estás sempre de todos que te invocam, de todos que te invocam
estais, vivificados que te invocam, de todos que te invocam, em verdade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eis que Ele está perto daqueles que o invocam. Se você falar o nome de Jesus, Ele disse: diga, meu filho, o que é que você quer? É assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: o que é que tu queres? Pede, e Ele te dará, segundo a vontade dEle. Meus queridos irmãos, que eu convido a todos a ficar de pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Para tanto, convido aqui o presbítero Maicon, que fará a leitura da palavra de Deus em nome do Senhor. Sou da igreja com a paz do Senhor. Convido todos a abrirem as vossas Bíblias. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte,
e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos agora orar por aqueles que estão enfermos e também pelos ofertantes. Logo após estaremos recolhendo dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor, e nosso querido irmão Bruno estará louvando o nome do Senhor Jesus em nome de Jesus. Convidamos aqui o irmão Alexandre Paes para orar. A paz do Senhor, meus irmãos. Nos chegou 2 pedidos de oração. Um é pelo irmão Francis Van, obreiro aqui da igreja, que está com pneumonia, está em recuperação no hospital. E o outro pedido de oração é por Djalma Neto, o filho da irmã Misma. Irmã Misma, que muita gente conhece aqui. Ele vai fazer uma cirurgia amanhã no coração e precisa das orações dos irmãos. Então, lembrem desses nomes quando estiverem orando. Isso, falei. Oremos, irmãos. Pai querido e santo, Deus maravilhoso, te louvamos por tudo, ó meu Deus. Te agradecemos, meu Deus, pela salvação de nossas almas, pelo teu sacrifício no Calvário. Deus santo e maravilhoso, te rendemos honra, glória e louvor, porque aqui estamos para te adorar, na beleza da tua santidade. Deus santo, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, a Deus. Te pedimos pelo teu servo que trará a palavra, o anjo da igreja, que tu o abençoes, que tu traga a palavra por seu intermédio, que tu uses, Deus. Pedimos ainda, meu Deus, pelos pedidos de oração aqui que foram feitos. Te apresentamos o nome do irmão Francis Van, que precisa de ti, está no hospital se recuperando. Te rogamos, Deus, que tu seja com eles lá. Te rogamos ainda, Deus, para que tu sejas também com Djalma. Estenda a tua mão sobre ele, meu Deus, abençoa ele, abençoa a equipe médica, e que tudo seja uma bênção, Deus, seja para a glória do teu nome, que ele possa contar o testemunho aqui posteriormente na tua igreja. Deus santo e maravilhoso, te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Convido todos os irmãos a adorar a Jesus, aquele que é o único digno de receber a honra e a glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Diga ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus,
rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Diga: não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como o nosso Deus. Mais uma vez, não há Deus maior. Não há Deus. Não há. Não há Deus tão grande assim. Como o nosso Deus. Como o nosso Deus criou o céu, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Declara, igreja, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus, aleluia, não há Deus melhor, não há Deus, adore a Ele, aleluia. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, criou o sol e as estrelas. Diga: tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Bruno. Deus abençoe você mais e mais. Não há Deus maior. Por aí existem uns deuses pequenos, Deus com D minúsculo.
mas o meu e o seu Deus é um Deus com D maiúsculo, um Deus que resolve todo e qualquer problema, assim eu creio. Meudina, a senhora pode louvar o nome de Jesus? Pode? Venha louvar o nome do Senhor, depois o coral, tá certo, Matheus? Enquanto o irmão Emanuel, o irmão Bosco chega lá da tesouraria, aí a Meudina canta aqui um hino para louvar o nome do Senhor. Pode, sim, senhora. Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. O nosso corpo é um holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar, para queimar a noite inteira, até o dia clarear. Mas não devemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas e bote a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas e bote a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. A lenha representa a oração do crente, e lenha seca sempre queima muito mais. E nos devemos, e não devemos, e nos devemos encher dos céus para vencer a Satanás do poder dos céus. Mas não devemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas e bote a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas e bote a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Crente sem fogo, crente frio, está ruim. Mas o crente tem que colocar a lenha, remova as cinzas e acenda essa fogueira para louvar o nome do Senhor. Muito bem, vamos ouvir o coral, louvar o nome do Senhor. Está chegando aqui o baixo Manuel, que é um reforço. Baixo Bosco, também outro reforço, e vai dar tudo certo em nome do Senhor. Logo após estaremos ouvindo a mensagem da palavra de Deus, vinda do céu, para os nossos corações, através da instrumentalidade do pastor Eliezer. Ele que Deus já preparou, já colocou no seu coração aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Deus é quem sabe. Coral misto, a Decandel, louvando ao Senhor. Protetor é sempre o Senhor, que temerei, e sempre será da minha vida o vigor
sempre habite na casa do Senhor, que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, todos os dias da minha vida. Que eu sempre habite na casa do Senhor, que eu sempre habite na casa do Senhor, que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, todos os dias da minha vida. O meu guia e protetor é sempre o Senhor, que e sempre será da minha vida o vigor de quem mais desejarei. Nos perigos das lutas da vida, jamais perecerei. Pois o Senhor me guarda, por isso nele eu confiarei. Humildemente peço ao Senhor uma coisa somente: eu sempre habite na casa do Senhor, eu sempre habite na casa do Senhor, eu sempre habite na casa do Senhor, e a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, e a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, todos os dias da minha vida. Que eu sempre habite na casa do Senhor, que eu sempre habite na casa do Senhor, e a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, e a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, todos os dias da minha vida. Glória a Deus, que o Senhor habite todos os dias da nossa vida. José, por favor, me dá aqui um som maior. A igreja pode abrir hino 205. Hino 205, toda a igreja vai cantar agora. E se você quiser ficar de pé, vamos cantar de pé, né? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia. Logo após esse hino, sim, agora o pastor vai assumir o trabalho, o culto, com a pregação e o encerramento do culto. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada. Cante, Deus de infinito. Graça, 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 a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, a mim eu achei Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bem terrestre daqui. Meu choro tornou-se correndo
está aqui, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cante graça, graça. Graça, graça de Deus, Jesus. Graça, graça. A graça eu achei em Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Muito obrigado por poder sentar. Agora o pastor da igreja está assumindo. Com muita alegria recebemos o nosso pastor. É com o senhor, por gentileza, pastor. Amada igreja, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Queridos, hoje nós falaremos sobre o tema a justiça de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 85. Depois dessa mensagem, o coral vai estar louvando ao Senhor mais uma vez. Salmo 85, versículo 10. Diz assim: encontraram? Eu espero, se você estiver procurando. Salmo 85, 10. E abra também em Isaías 53, na leitura oficial que foi feita. Deixa marcado, que a gente vai já consultar também. Esse versículo é muito lindo, vocês vão ver. 85, 10 de Salmos. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Amém? Agora vamos para Isaías 53, por favor. Abra comigo Isaías 53, versículo 4 e o 5. Isaías 53, versículo 4 e o 5. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Glória a Deus. Meus amados, falando sobre a justiça de Deus, uma justiça que está sempre vinculada ao amor, caminham juntos, misericórdia, verdade, justiça, paz, conforme está escrito em Salmos 85, versículo 10. Eu lhes disse que o versículo era muito lindo, de fato, salta-nos os olhos esse versículo, é muito lindo. A misericórdia e a verdade se encontraram, aleluia. A justiça e a paz se beijaram. Em que momento isso acontece? Com o advento, o primeiro advento do Messias, o primeiro advento de Jesus Cristo.
O homem que havia caído, a igreja conhece, os irmãos sabem, lá no Jardim do Éden, a humanidade caiu e dali ficou caída, esperando a sua redenção. E em Cristo Jesus, irmã Eudina, irmã Suzana, nós vemos esse versículo lindo se cumprir. Não é lindo esse versículo, irmã Geneânia? Glória a Deus. Em Cristo Jesus se cumpre, olha só, a misericórdia e a verdade. A misericórdia, Deus. A verdade, Jesus Cristo, se encontram ali, trazendo justiça e trazendo paz. A justiça e a paz se beijaram. O homem vivia sem paz. Se dependesse da justiça, estaríamos sem paz eternamente. Mas ali no Calvário, nós podemos ver que a justiça de Deus se encontra e se enamora com a paz. Aleluia. O homem passa a ter paz ali. E aí, isso implica a injustiça de Deus. É Deus fazendo justiça em Cristo Jesus. Por nós, éramos nós para estarmos ali naquele Calvário. Mas graças a Deus, como está escrito em Isaías 53, que Ele pagou o preço por nós. Glória a Deus. Irmãos, justiça de Deus é um atributo que significa que Ele é perfeitamente justo. Não há qualquer injustiça em Deus e em seus feitos, pois Ele é plenamente correto e íntegro. Nós, como crentes, devemos ser corretos e íntegros, mas em Cristo está a plenitude de um ser que é correto e íntegro na sua essência da palavra e do conteúdo também. Deus é o próprio padrão da justiça. Ele é justo, Ele é justiça e Ele é o próprio padrão da justiça. Então nós vemos essa característica em Deus. Mas o que é justiça? Qual o conceito de justiça? Justiça é aquilo que está em conformidade com o que é reto. É a qualidade do que está de acordo com o cumprimento da lei. É a justiça. E no caso de Deus, é a retidão de Deus, se podemos dizer assim. Há dois aspectos que eu queria chamar-lhes a atenção sobre a justiça de Deus. Há uma justiça interna e uma justiça externa da parte de Deus. A justiça interna, quem é Deus? Significa quem é Deus. É Ele absolutamente justo, Ele praticando a justiça, porque em si mesmo Ele é justo. É Deus praticando a justiça, é Deus exercendo a justiça, é a prática da justiça, é a justiça interna. E a justiça externa, podemos dizer, que diz respeito ao que Deus faz, sendo Ele justo. Por ser justo, o que é que Ele faz? Ele só faz o que é reto, porque Ele é justiça. Deus manifesta a sua justiça em seu governo no mundo. Deus está operando, Deus está atuando com justiça no mundo. E às vezes a justiça de Deus, ela é silenciosa, ela não é espalhafatosa. Você não vê, você não sente, mas Ele está agindo com justiça. E aí no momento certo, no tempo certo, Ele atua com justiça. Há aqueles que acham que porque Deus está em silêncio, Ele não está agindo. O silêncio de Deus não significa que Deus não está agindo, é que Ele sabe a hora certa de atuar, não é? Então, Deus manifesta a sua justiça em seu governo do mundo. Deus é quem governa o mundo. Ora, através da sua vontade diretiva, ora, através da sua vontade permissiva. Ora, Ele determina, ora, Ele permite, ora, Ele fica em silêncio, deixa acontecer, mas lá na frente a justiça dele é cumprida, Ele faz justiça. Então Ele também atua impondo às suas criaturas, que somos nós, no caso nós somos filhos, mas as suas criaturas de uma maneira geral, uma exigência moral. Ele exige da humanidade uma exigência moral de acordo com a retidão da sua vontade. Ele exige da humanidade retidão, cumprimento da lei, da sua lei, em função dessa santidade dele, dessa retidão dele. Ele ora trabalha punindo o injusto, e ora Ele trabalha também recompensando o justo. Essa recompensa ou seja, tanto a recompensa como a ação punitiva do Senhor, Ele punindo alguém, não deixa de ser também a expressão do amor dEle. Às vezes a gente pensa que Deus só externa o seu amor quando Ele recompensa.
Mas às vezes ele operando, punindo alguém, também ele o fará com amor, né? Uma expressão do seu amor. Tal qual a mãe castiga o seu filho, o priva de alguma coisa. Hoje, no mundo moderno, está muito em uso a criança, o jovenzinho, o adolescente, a menina, ter um celular. E aí errou. A mãe chega, ou o pai chega e diz: vou tomar seu celular, se tomar por muito tempo ele enlouquece, ou ela enlouquece. Tem que tomar pouco, é meia hora só. Não é? Então castiga privando do celular. E aí o menino ou a menina vai e diz assim: mas você não me ama. Não, é por amar você que eu estou fazendo isso. Da mesma forma, Deus também atua assim. Então, tanto a justiça de Deus punindo o injusto ou recompensando o justo, é uma expressão, Luciana, do amor de Deus. Às vezes é difícil entender isso, porque nós somos muito levados a sempre receber um sim do Senhor. É quando oramos e recebemos, é quando, sabe, tudo marcha bem na nossa vida. Aí a gente, opa, beleza, Deus me ama. Mas quando a coisa está difícil, quando há uma tormenta, quando há uma luta, aí a gente questiona, põe em xeque esse amor do Senhor. Mas não se preocupe, Deus também tem suas formas de amar, e nem sempre Deus diz sim aos seus filhos. Então, queridos, nós vemos também alguns princípios interessantes a respeito dessa justiça de Deus. Como homens e mulheres de Deus, nós precisamos colocar em prática alguns princípios interessantes a respeito dessa justiça de Deus. Então, eu enumerei aqui alguns princípios, né, da justiça de Deus, para que a gente coloque em prática esses princípios, né, para que a gente coloque em prática. Por exemplo, faça justiça, viva em justiça. Deus olhará para você quando você age assim. Eu gostaria de pedir apoio a alguns irmãos aqui da minha retaguarda, que pegue esse microfone e leia para mim, por gentileza, para a igreja, Salmo 11, versículo 7. Quanto a essa questão de nós fazermos justiça. Faça a justiça, é um grande princípio da vida, né? Se Deus é justiça, Ele exige de nós que façamos justiça também. Então, faça justiça, viva em justiça e Deus olhará para você. Deus vai lhe contemplar. Salmo 11, versículo 7. O que diz? Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Amém. O seu rosto está voltado para os retos. Prepara aí Mateus 12, 36. Se você puder ficar aqui ao meu lado, eu te agradeço, porque vai ter outras leituras. Devemos ter o cuidado com as nossas palavras inúteis, porque pagaremos por elas, tá? Então é importante isso, porque Deus fará justiça também. Deus atuará com justiça quando nós usamos palavras inúteis. O que é que pode ser uma palavra inútil? Uma palavra, uma murmuração, um questionamento infundado, né? E outras formas também de palavras inúteis que às vezes nós falamos. Então, Mateus 12, 36, o que diz? Mas vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Olha aí, virá um dia do juízo onde Deus aplicará justiça à humanidade, inclusive pelas palavras inúteis. É muito importante termos cuidado, irmãos, sabe? Quando a gente conversa, quando a gente troca ideia com alguém, para que aquela palavra não seja uma palavra inútil, que não produz nada, simplesmente está murmurando, está questionando, está falando mal de alguém. Isso é muito delicado. Nunca procure vingar-se, porque a vingança é de Deus. Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. Tem gente que quer fazer justiça com as suas próprias mãos, quando Deus é a justiça. É Deus quem faz a justiça. Está se sentindo injustiçado? Entregue a Deus. Muitas vezes é melhor do que fazer justiça, né? Com as próprias mãos. Romanos 12, 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. É esse mesmo? Que não devemos vingar-nos a nós mesmos? Está na sequência, será? É o 19, né? Faltou um aqui, desculpa. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Olha aí, está vendo? Minha, diz o Senhor, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando você se sentir injustiçado, entregue a Deus, não faça justiça com as suas próprias mãos. Deus é justo e Ele está vendo todas as coisas.
e Ele vai atuar no momento certo. Não, você sabia, é outro princípio, não zombar dos pobres. Provérbio 17:5. Estamos falando de justiça de Deus, estamos falando de princípios que o crente deve andar em justiça, deve fazer justiça, viver em justiça, quer dizer. Não zombe dos pobres. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Olha aí, está vendo? Outro princípio de justiça de Deus na nossa vida: pratique boas obras. Elas não salvam, tá? Elas não salvam, mas elas te renderão galardões no céu. 2 Coríntios 5:10. Eu vou dar o último princípio daqui a pouco. 2 Coríntios 10. Pratique boas obras, irmãos. Aí você vai dizer: ah, pastor, minha salvação é independente das obras, é pela fé em Cristo Jesus. Sim, mas nós fomos chamados para fazer boas obras. Então pratique boas obras, ela vai lhe render galardões. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Muito bem. Não despoje ao pobre, Deus te despojará da vida. Tem gente que despoja o pobre, né? Tira do pobre, arranca do pobre. Provérbios 22, capítulo e versículos 22 e o 23. Provérbios 22, versículo 22 e o 23. Pode ler. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que o roubam lhe tirará a vida. Olha aí, está vendo? Não acompanhes o irancudo, nem andes com o homem colérico. Muito bem. Então, isso são princípios de justiça de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe. E o 23 também, né? Sim. Isso, eu percebi que fala de não despojar o pobre, né? Pode repetir então, 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que o roubam lhe tirará a vida. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. E falando um pouco agora sobre a justiça salvadora de Deus. Aquilo que nós lemos lá em Isaías, baseado em Isaías 53, que diz a palavra do Senhor, que o Senhor fez justiça em Cristo Jesus. Um colega uma vez me perguntou: não seria Deus injusto permitir que seu filho amado morresse em benefício da humanidade? E ele não entendia isso daí. E eu preguei a palavra para ele, ele não era salvo, não era crente, não estudava a Bíblia, não conhecia a palavra. Eu tive que explicar para ele o que vamos explicar agora. Que não é injusto, não foi injusto, porque Jesus Cristo era habilitado, capacitado para morrer por nós. Apenas Ele tinha essa capacidade de morrer pelos pecadores, e foi por amor a nós que Ele assim o fez. E Ele tinha certeza também que ia ressuscitá-lo. Então era uma missão de Jesus. Então nós vemos aqui em Isaías 53 essa manifestação da justiça de Deus, Deus fazendo justiça em seu próprio Filho, em benefício da humanidade. Isaías 53, versículo 5, diz assim: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o que é justiça de Deus nesse aspecto salvador? É a manifestação da graça. Nós cantamos ainda agora a graça, né? É a manifestação da graça salvadora de Deus, nos substituindo na cruz, pelo perfeito sacrifício de Jesus Cristo, destruindo para sempre o poder do pecado que nos afasta de Deus, numa condenação de morte eterna. Éramos condenados à morte eterna, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Então, a justiça de Deus é essa definição. É a manifestação da graça salvadora de Deus, que ali Ele nos substituiu. Éramos nós para estarmos ali. Estávamos condenados à morte, e em Cristo Jesus obtivemos salvação. Mas o que é mais a justiça de Deus?
é Deus dando-nos o seu melhor presente, em sacrifício e redenção pelos nossos pecados. Vocês lembram do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16? É Deus nos presenteando o seu melhor. Há aqueles que dizem assim, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já chegou, que é Jesus. Nós já temos esse Cristo no nosso coração, nós já temos e vivemos esse melhor presente. Quem já aceitou a Jesus aqui? Amém? Então você já tem o melhor de Deus. É Deus dando-nos o seu melhor presente, em sacrifício e em redenção pelos nossos pecados. Pastor, e o que é mais a justiça de Deus? É o justo de Deus, Jesus Cristo, padecendo e sendo castigado substitutivamente pelos injustos, cujo principal sou eu. Diga assim, bata no seu peito e diga, cujo principal sou eu. Éramos nós, não é? Então, repito, o que é a justiça de Deus? É o justo de Deus. Quem é esse justo de Deus? Jesus, diga comigo. Quem é o justo de Deus? Jesus, certo? Padecendo e sendo castigado substitutivamente, ou seja, éramos nós que estávamos condenados para estar ali, morrendo substitutivamente pelos injustos, cujo principal somos nós, sou eu, é você. Mas o que é mais a justiça de Deus, baseado em Isaías 53? É o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. Quando João estava batizando lá no Rio Jordão, que Jesus aparece, o que é que aparece ali também é Deus, né? Vem Jesus chegando, João está batizando, ouve-se uma voz dizendo então, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E João olha para Jesus e diz, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a justiça de Deus é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tirando o pecado do mundo. Mas o que é mais? É o céu todo, irmãos, se mobilizando graciosamente em favor do homem pecador. Ali estava todo o céu, personificado em Cristo Jesus, se mobilizando em favor do homem pecador. Mas o que é mais a justiça de Deus? É a humanidade pecadora sendo descondenada em Cristo Jesus. Esse termo descondenação se usou muito agora recentemente, né? Então eu quero usá-lo agora positivamente, ou seja, é a humanidade pecadora que estava condenada, sendo descondenada em quem? Em Cristo Jesus. Ele se fez condenado por nós, deixamos de ser condenados, e agora Cristo é que é o condenado. E condenado a quê? Morte. E morte de quê, irmãos? A morte de cruz, o pior castigo que se podia dar para um homem ou uma mulher naquela época era a morte de cruz. Pegava a cruz, saía pelas ruas, castigado, vilipendiado, maltratado, coroa de espinho na sua fronte, sede, enfim, chicotes, o azorrague, no chicote que chicotearam a Cristo, não era um chicotezinho qualquer, tinha o azorrague, que tinha, nas suas pontas tinha osso, tinha chumbo, que quando entrava na pele, feria, e quando saía, arrancava o pedaço. Então era esse o castigo que foi dado a Cristo Jesus. Então, é a humanidade pecadora sendo descondenada em Cristo Jesus. E é o que mais, pastor? A justiça de Deus é a ira de Deus, satisfeita em Jesus Cristo, por amor de mim, por amor de você. Era Deus satisfazendo a sua ira, aleluia, contra o estado de pecado do homem. E, como disse aqui anteriormente, por mim e por você. Ele castiga o seu filho para não castigar você. Por isso que é substitutivamente. Mas o que é mais a justiça de Deus? É o derramamento da misericórdia, é o transbordar da misericórdia de Deus sobre os transgressores da lei. Nós transgredimos a lei, nós pecamos contra o Senhor. Adão pecou, e por Adão entrou o pecado na humanidade. Mas aí em Cristo Jesus, o Senhor derrama a sua misericórdia, a sua graça sobre os transgressores, como disse Paulo, dos quais eu sou o principal. O que é mais a justiça de Deus? É Jesus Cristo sendo ferido, moído, castigado, trazendo paz e cura ao pecador. Esse pecador precisa estar arrependido, humilhado, e diga-se de passagem, nós éramos incapazes de pagar a cadeia.
de pagarmos a pena, de pagarmos a penalidade pelo nosso pecado, mas Jesus pagou por todos nós. Levante a sua mão e diga: graças a Deus que Ele pagou, graças a Deus. E isso nos traz alívio, irmãos, isso traz alívio para a sua alma, saber disso nos traz alívio. Tem pessoas que sofrem, você talvez não sofra mais com isso, eu tenho certeza quase que você não sofre mais com isso, mas tem pessoas que vivem num eterno tormento, porque não tem a certeza do perdão de pecados. Mas se você por acaso sofrer com isso, saiba que Jesus morreu por você. Não precisa mais você estar agora rememorando os pecados do passado, a pena Jesus já pagou. E você já se arrependeu, já se humilhou, já entregou sua vida a Ele. E se Satanás vier lhe passar em roxo, você vai dizer: justificado, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito Santo de Deus. Então, se Satanás lhe mostrar os pecados da antiguidade, tenha paz, em Cristo Jesus os seus pecados foram perdoados. E mais, parece até que ele pega esses pecados, joga dentro de um saco, leva para o mar do esquecimento, lança lá com uma pedra bem grande, e o saco está amarrado, e coloca uma placa lá, como eu já disse aqui nessa igreja: proibido pescar. Ninguém vai mais levantar defunto do passado para você e passar em roxo, como Satanás tentou fazer isso com Martinho Lutero. Conta a história que Martinho Lutero estava na sua casa e de repente ele teve uma visão. Satanás aparece ali para ele e começa a acusá-lo dos pecados do passado, sendo ele já salvo, sendo ele já redimido, sendo ele já justificado. E aí Satanás começa a mostrar os pecados, e ele diz: espera aí um pouquinho, pega uma caneta aí e vamos anotar aqui esses pecados. Tal ano você fez isso, tal ano você fazia isso, e foi relacionando, Quando Satanás estava cansado de escrever, ele disse: não tem mais alguma coisa? Ele disse: não, já terminei. Ele disse: então passa a régua embaixo aí e vamos fechar a conta. Coloque aí: justificado, pois, mediante a fé, tenho paz para com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Coloca aí: Jesus pagou a minha conta, zera aí agora. E Satanás teve que fazer, bateu em retirada e deixou-o em paz, porque há poder no nome de Jesus, no sacrifício de Jesus. Deus fez justiça em Cristo Jesus por nós. O Velho Testamento, tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento, nós temos exemplos de justiça de Deus, Deus fazendo justiça. Se você observar no Velho Testamento, lá no começo, já começa com Deus aplicando justiça, sendo juiz, na maldição da queda do homem. O primeiro casal peca, cai, e aí Deus aplica a pena para os 3 que ali pecaram contra ele. Aplica para o homem, aplica para a mulher e para a serpente também. Então é Deus atuando ali. No dilúvio, a justiça de Deus se faz através de uma oportunidade que Deus dá ao mundo. Se por um lado Ele deu a oportunidade de que as pessoas se convertessem, de que entrassem na arca também, e não o quiseram, deu a oportunidade, deixou-os utilizar o livre-arbítrio, porque se alguém daqueles ali quisesse entrar, com certeza entraria na arca, não é isso? Deus deu a oportunidade, Noé pregou para eles e etc. Não quiseram, Noé entra com a sua família. Deus destrói aquele mundo todo de pessoas, aquela quantidade de pessoas ali, mas dá uma oportunidade para a humanidade, através da sua família. Então é a justiça de Deus, primeiro, dando a oportunidade do arrependimento, através da proclamação da mensagem de Noé. Não o quiseram, usou o livre-arbítrio, capacidade de livre escolha, não é? Não o quiseram, e então Noé entra com a sua família, e a partir dali, Deus dá uma nova oportunidade, aplicando justiça. Deus dá a oportunidade. É lindo isso, irmãos, quero que você entenda comigo aqui essa questão. Deus aplica a justiça e ao mesmo tempo dá uma oportunidade. Deus é o Deus da oportunidade, aleluia. Ele dá a primeira, às vezes, dá a segunda oportunidade, dá a terceira oportunidade. Lembra de Pedro? Pedro nega Jesus, aí Jesus morre, ressuscita. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Simone?
Diga comigo, 3. 3 vezes negou. Pecou contra Jesus 3 vezes. Jesus morre, ressuscita. Quando Jesus reaparece, ressuscita, aí ele diz para as mulheres: diga aos discípulos que eu vou para tal lugar. E a Pedro, que a gente se encontra lá. Esse ir a Pedro aí é oportunidade de perdão que Jesus está dando para ele. Eu quero me encontrar com ele. Ele sabia do tormento psicológico que Pedro estava vivendo. Ele sabia que Pedro estava sem dormir, porque havia negado o seu próprio mestre. Então Jesus vai, e quando se encontra com ele, através daquelas 3 perguntas: tu me amas, Pedro? Faz a primeira vez. Pedro diz: amo. Perdoou a primeira vez. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Segunda vez, segunda oportunidade de perdão. Na terceira vez, olha nos olhos dele: Pedro, de verdade tu me amas? Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Deu a oportunidade, a terceira oportunidade de perdão para a vida de Pedro. Então essa justiça, ela castiga, mas dá oportunidade também. Eu acho lindo a manifestação da justiça de Deus. Nós vemos então a maldição da queda, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus aplicou justiça. Creio que foi Noé, creio, se eu não estou equivocado, que disse: não faria justiça o juiz de toda a terra, né? Não faria justiça o juiz de toda a terra. Aí está escrito também em Isaías quanto à justiça de Deus. Isaías 45, 19, diz assim: eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Deus mesmo se posiciona como sendo um Deus justo. No Velho Testamento, nós vemos, por exemplo, Jesus como um símbolo de justiça de Deus, quando ele diz assim: Jesus é o renovo, né, do justo. Ele é o prometido por Deus também lá em Zacarias 9:9, em Jeremias 23, como sendo o prometido de Deus que faria justiça. E fala também que o seu reinado seria um reinado de justiça, o reinado de Cristo Jesus. Em Isaías capítulo 11, versículo 3 até o 5, mostra que Jesus é o juiz anunciado que haveria de julgar não pelo que os olhos veem, mas pela reta justiça. Então a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens, porque a justiça dos homens, às vezes, irmãos, ela tem um pouco de injustiça ali, você percebe, mas a de Deus não. Quando Ele faz justiça, fique tranquilo que a justiça de Deus, ela é perfeita, ela é reta, não há transgressão na justiça de Deus. Se você está precisando de justiça, de repente, não é? Eu pelo menos tenho uma causa na justiça, eu entreguei para o Senhor, está nas mãos de Deus, Deus vai fazer, e Ele me prometeu que vai fazer. Se você tem justiça, se você tem uma causa, está engavetada, ore, peça a Deus, diga: Senhor, me abençoa, tu estás vendo. Não faria Deus justiça, irmãos? Se Deus é justo, aleluia. O negócio é que às vezes a gente quer fazer justiça com as nossas mãos, sabe? A gente quer ir agir e tal. Não, entrega ao Senhor e mostra para Ele, diga: Senhor, eu estou sendo injustiçada, Senhor, eu estou sendo injustiçado, e Deus vai fazer justiça, aleluia, e vai te beneficiar. Falando um pouco sobre amor e justiça de Deus, o amor de Deus, quero lhe dizer que Ele não negligencia o amor, a justiça. O amor não elimina a justiça. Aquilo que eu falei no início, só recordando. Às vezes Deus permite, pela sua justiça, Ele permite que o crente passe por tribulações, passe por provas, porque muitas vezes, Luciano, é pedagógico a coisa, sabe? É para nos ensinar. A aplicação da justiça de Deus em nós, muitas vezes, é para nos ensinar alguma coisa, é para que nós nos amadureçamos espiritualmente, cresçamos como pessoa, e aí a gente vai, depois daquilo ali, vai ficar mais fortalecido. E às vezes passamos por perdas, às vezes passamos por desertos, levantes que se levantam contra nós, sofrimentos vários, e não entendemos, Iracilda, muitas vezes. Sabe por quê? É Deus querendo nos ensinar alguma coisa. É a justiça de Deus trabalhando em nós, mas também essa justiça é misturada com amor. Ele está vendo a situação que você está passando, Ele está vendo essa perda que você teve,
Ele está contemplando o deserto que você está passando, esse levante que se preparou contra você, esse sofrimento que você está vivendo. Deus, os olhos do Senhor que estão por todas as partes, Ele está contemplando essa situação e vai ser favorável a você. Muito bem, queridos. Por isso que sempre eu lembro nessa mensagem que a justiça de Deus ela é simultaneamente a manifestação do amor e da graça de Deus. A nossa justiça, muitas vezes, quando queremos atuar em injustiça, podemos ferir alguém, podemos maltratar alguém, mas Deus não. Ele atua com justiça, mas também atua com graça. Ele sabe como fazer. Diz a palavra que a nossa justiça é considerada como o quê, irmãos? Como trapo de imundícia. Por mais que queiramos ser justos às vezes, mas resvalamos em algum momento e terminamos sendo injustos. Muito bem, então já estou prestes a concluir, dizendo o seguinte, que a meritocracia divina, ou seja, Deus faz justiça por méritos. Aí você pode dizer, mas pastor, eu tenho mérito? Não, nós não temos mérito, mas a meritocracia divina, ela converge para Jesus Cristo. Me explica melhor, pastor, o que você quer dizer. É que quando Deus quer, por exemplo, salvar-nos, não é por nossos méritos, mas é por méritos sim, mas não nosso, mas pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Então Deus trabalha com meritocracia? Trabalha, com certeza. Só que os méritos não são meus, não são seus. Os méritos pertencem ao Senhor Jesus. Ele sim tem mérito suficiente para nos perdoar, para nos salvar, para nos levar para o céu. Pastor, e a história das boas obras? Não, as boas obras vai ajudar a você ser crente aqui na terra, e ajuda no sentido, e vai ajudar outra pessoa também, que vai ser o beneficiado, ou beneficiário, mas vai lhe ajudar, sabe quando? Lá na distribuição dos galardões, não é? Ali no céu. Mas já você está lá, você está salvo. Se você fizer boas obras ou não, você vai ser salvo. Agora, não é por isso que você vai deixar de fazer as boas obras, né? Dar esmolas, dar ajudas, dar a cesta básica de quem precisa, cooperar na campanha do quilo, fazer uma ação social, tudo isso aí ajuda. Queridos, que Deus nos abençoe, fiquemos com esta palavra, guardemos então o tema de hoje, a mensagem, a justiça de Deus. Vamos ouvir o coral louvando ao Senhor, e daqui a pouco a gente vai fazer uma oração, sabe por quem? Por Edinaldo Bezerra e Nésia Soares, que estão aqui e vai celebrar conosco aqui, vieram para agradecer a Deus por 50 anos de casados, tá bom? 50 bodas de ouro, nenhum melhor, ou seja, esse é o melhor lugar para Edinaldo e Nésia estar hoje aqui, orando, agradecendo. Vai ser daqui a pouco, se prepare aí, o coral vai cantar. Sauda os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia o coro está cantando. E nós iremos cantar um hino que complementa essa mensagem, pastor. Se chama Maravilhosa Graça. O compositor se chama Aldo Lilenas, um norueguês, que no início de sua carreira, de sua caminhada, ele compunha desde muito cedo. Teve um chamado pastoral, serviu ao Senhor como pastor na Wesleyano, nossos irmãos Wesleyano. E é muito interessante sua história, porque no início da sua vida, ele não conseguia vender uma música. Tem mais de 4.000 músicas dele computadas na Europa afora e nos Estados Unidos. E no início da carreira, ele não conseguia vender uma música. Salvo na sua biografia, ele disse que aos 19 anos, ele conseguiu vender 5 músicas por 50 centavos. E quando ele ficou mais velho, que assumiu a igreja, ele era pastor e compunha, antigamente os pastores tinham essa habilidade, graças a Deus. E quando ele ficou mais velho, que ele mudou de local, já servia o Senhor nas igrejas, ele foi morar em um local e reformou sua casa, e ele não tinha dinheiro para comprar um novo instrumento. E ele conta na sua biografia que o vizinho ao lado tinha um órgão que estava todo acabado, precisava de reforma. Ele pagou $5 no órgão e ele escreveu essa música que ganhou e rodou o mundo. E tem hoje essa música Maravilhosa Graça em todos os inários do mundo ocidental. Todos os inários.
O Senhor o exaltou com apenas $5, pastor. $5. Então, nada é impossível para Deus, meus irmãos. Nada. $5, 50 centavos, o Senhor, Ele multiplica tudo. Então, graças a Deus pela sua maravilhosa graça. Quem souber pode cantar com a gente. É maior que o meu pecado, vil,
de Jesus engrandecer e glória dar. Glória a Deus, glória a Deus. Parabéns ao coral, continuem assim. Eu estou gostando muito de ver a empolgação do coral. Nos cultos que são solicitados, vocês vêm, louvam o Senhor e abrilhantam o culto, né, irmãos? Quem está gostando de ver o coral louvar o Senhor? Queridos, chegou a hora, irmã Nésia, de a gente orar pelas alianças. Vem até aqui com o seu amado Edinaldo. A irmã Nésia está tão feliz que trouxe até um bolo para as irmãs e os irmãos. Está garantido, Nésia, o bolo? Está aí? Eu soube que está aí já. Dá para quase todo mundo, né, Celia? É só um cheirinho que é para... Suba, por favor. Eu quero dedicar ao casal, está completando bodas de ouro, irmãos. 50 anos, auxiliadora, de casado. Nós temos 38, daqui a pouco a gente chega lá também, né? Se Jesus não voltar logo. Muito bem, então aqui estão as alianças. Eu queria que você subisse depois para tirar uma foto aqui da Bíblia com as alianças, que fica bonita assim. Muito bem, suba aqui para tirar uma foto daqui. Quero dedicar para vocês um versículo muito lindo, da palavra do Senhor, lindo e poderoso, que diz assim, ó: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa, por este amor, certamente a desprezariam. Água significa problemas, lutas, tribulações, né? Então, as muitas tribulações não foram suficientes para apagar este amor. Quando a gente chega a 50 anos de casado, certamente, eu não completei ainda, mas é com tribulação, é com lutas, né, Edinaldo? Não é fácil, mas o Senhor deu graça, deu amor, e o amor superou todas as coisas. Então, as muitas águas não puderam, aqui diz não poderiam, mas eu digo, não puderam apagar este amor que só se aperfeiçoou através das provações. Aliança significa compromisso, e hoje vocês vão renovar esses votos. Nós vamos pedir que Edinaldo coloque a aliança na mão esquerda da sua amada. Antes, porém, Edinaldo vai repetir o que eu vou lhe dizer. Diga assim: minha amada esposa, renovo contigo, olhando nos olhos dela. Olhando nos olhos dela. Renovo contigo os meus votos de casamento. Eu te amo. Muito bem. A irmã Nésia, isso, vai fazer o seguinte, espera só um pouquinho, diga assim: meu amado Edinaldo, com esta aliança, renovo contigo os meus votos de casamento. Eu também te amo. Pronto. Pode beijar? Pode. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Deixa eu orar por vocês agora. Posso dar uma palavra? Não, é breve. Olha, a gente casou com a cara e a coragem, porque a gente, até a cama da gente era de solteiro. Aí é que é bom que fica bem juntinho, né? Vamos orar então, de pé comigo, por favor, a igreja. Levante as suas mãos para cá. Tem família aqui perto? Ou seja, na igreja? Sim, muito bem. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eles se chamam? Carline e Carlos Eduardo e o filhinho, né? A igreja está feliz, vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Muito bem. Então levante as suas mãos e vamos abençoar aqui a nossa irmã Nésia e o nosso irmão Edinaldo. Para quem não sabe, Nésia, o pai dela era chamado de Chicó Rico, era lá na Central, o nome dele era Francisco, e aquele prédio da Central foi ele que comprou, viu, irmãos? Houve ali uma doação ou alguma coisa para a igreja, não foi isso?
E era a casa vizinha da igreja. Ela tem história na Assembleia de Deus. Vamos orar. Senhor, aqui está, Senhor, Nésia e Edinaldo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço uma bênção por este matrimônio, Senhor da glória. Venha abençoar, Senhor da glória, ó Pai, ainda mais. Já são abençoados, mas, Senhor da glória, nesta noite, Senhor, que comemoramos 50 anos de casados, eu te peço mais uma vez a tua bênção do amor, o amor que supera as dificuldades, o amor, Senhor da glória, que supera as vicissitudes da vida. Abençoa, Senhor, e guarda de todo mal. Livra, Senhor, das interferências do maligno, e que eles possam continuar crescendo em amor, sempre e sempre e sempre. Em nome de Jesus, Pai, nós te rogamos esta bênção, agora e para sempre. Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Muito obrigado. Vamos receber a bênção apostólica, irmãos. Lembrando que domingo vai ser culto com as senhoras, né? Vai acontecer o retiro das mulheres, não é retiro, é o acampamento Mulheres a Caminho do Palácio, mas domingo elas estarão aqui, não é? Como eu já disse, domingo de noite, diga-se, Lia. Fale mais alto. Vai ter a consagração no domingo? Pronto, vai ter a consagração domingo de manhã, e vai ter também a EBD. Café da comunhão vai ter, Cilia? Vai ter o café da comunhão também de manhã, domingo de manhã. Muito bem. Então vamos receber a bênção apostólica, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.